vai dar tempo, temos ainda uns minutinhos, vamos ler, continuando nossa leitura, nosso estudo do Narada Bhakti Sutra. Verso número 58. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Lendo Narada Bhakti Sutra, verso 58. Anyasmat saulabhyam bhakto. Anyasmat, do que mediante qualquer outro processo. Saulabhyam, sucesso de fácil obtenção. Bhakto, mediante o serviço devocional. Então, a tradução, podem repetir. É mais fácil alcançar o sucesso mediante o serviço devocional, do que mediante qualquer outro processo. Repetindo, é mais fácil alcançar o sucesso mediante o serviço devocional do que mediante qualquer outro processo. Tem muitas informações parecidas com essa, né? Por exemplo, no capítulo 12, no início, Arjuna pergunta para Krishna: qual dos dois transcendentalistas está mais bem situado? O impersonalista, que entende que a verdade última é uma energia impessoal, amorfa, e que está além do alcance dos sentidos transcendental, mas que não intercambia relação com a gente, né? Só uma energia cósmica. Ou aquele que ocupa os sentidos, ocupa a mente, ocupa o corpo, ocupa o intelecto em serviço devocional prático. Qual dos dois está mais bem posicionado? E Krishna fala que os dois são espiritualistas, aquele que renuncia a tudo e tenta transcender os desejos materiais e compreender o Brahman, que é um aspecto de Deus, né? Energia, um aspecto impessoal dele, também é um transcendentalista, mas Krishna deixa bem claro que o Bhakta, o Bhakti Yogi, ele está muito mais bem situado por dois motivos importantíssimos. Primeiro, porque ele diz que o impersonalista, o processo dele é klesha, é penoso. Por que é penoso? Porque ele tem que o tempo todo refrear os seus sentidos, né? Para ele tudo é Maya. Qualquer ocupação é Maya, ele tem que acabar com o ego, se extinguir por completo para poder alcançar o objetivo dele. No caso do devoto, ele tem facilidade, ao invés de simplesmente parar com seus sentidos, ele redireciona, né? Então, ao invés de cantar besteira, a gente canta Hare Krishna. Ao invés de comer uma comida mundana, a gente prepara para o prazer de Krishna, oferece e se deleita com a prasada. Ao invés de nos associarmos com pessoas degradadas e degradantes, nos associamos com pessoas elevadas e que nos elevam, elevadores, se é que existe essa palavra para pessoas. Então, são apenas assim um detalhe, assim um ajuste simples, né? Não é tão difícil quanto, eu não quero mais desfrutar do paladar, eu não posso ouvir coisas belas, eu não posso mais contemplar nada, toda essa ilusão. Não. Se você vê por trás das coisas belas, a suprema personalidade de Deus, como agora o sol está nascendo, depois 2 ou 3 dias de chuva, né? Então é tudo muito belo, né? Você vê e você glorifica Krishna, não precisa, eu não posso desfrutar disso. Então, nós fizemos aí uma pequena festa junina, choveu, tudo fechado, mas tinha canjica, tinha broa, o que mais que tinha?
um monte de coisa. Só que ele te ofereceu para aguentar, e depois todo mundo desfrutou, sem neura, né? Sem medo de ser feliz, né? E também cantamos e dançamos, então só um ajuste, só colocar Krishna, né? Então, como eu dizia, 2 motivos. Primeiro motivo é que é muito mais fácil você colocar Krishna na história e ser feliz, né? E o outro motivo, que é até num sentido mais importante, Krishna fala que para essas pessoas que são os devotos, que estão empenhados, eu serei o pronto salvador do oceano de nascimentos e mortos. Ele vem e resgata. Aí existe a graça divina, que é o item que faz toda a diferença, né? A misericórdia de Krishna. Porque o yogi está tentando se purificar, eliminar todos os seus anartas, seus maus hábitos e contaminações por conta própria. E como nós somos tão limitados, e a gente está nesse mundo há milhões de vidas, a gente acumulou muita sujeira. Então não é tão simples se limpar por conta própria. Mas Krishna diz, Savadharma Parityajya Mamekam Sharanam Vraja Ahantam Sarvapapebhyo Moksha. Essa palavra-chave, né? Moksha Shami é o futuro. Moksha é a libertação. E Moksha Shami, eu libertarei aquele que Mamekam Sharanam Vraja, que se direciona para mim, que abandona esse processo impessoal que é tão ridículo, falando francamente, né? Tem outras palavras melhores talvez, é tão imprático, vamos melhorar um pouquinho, tão imprático, né? Abandona tudo e depende de Krishna, tenta agradar a Krishna, dedica a sua vida se torna uma oferenda, seus relacionamentos, seu alimento, sua busca até de gozo dos sentidos, pelo menos no estágio inicial, também relacionado com Krishna, né? Como a gente falou, a gente fez uma festinha para quê? Para gratificar os sentidos. Por que nós fizemos essa festinha? Porque ainda estamos nesse nível, né? Não estamos ali no nível de ir lá para os Himalaias e ficar embaixo, sei lá, ou dentro de uma caverna escura, e nem precisa disso. Prabhupada nos ensinou isso, ele veio e fez muita festa, né? E passado, festivais, e por que não? Né? Porque também os sentidos, como o Prabhupada fala muitas vezes, eles exigem um certo nível de prazer para eles ficarem tranquilos. Então, se você dá o prazer que os sentidos querem, porém, com uma qualidade espiritual, tranquilo, né? Está tudo certo, não há nenhum problema com isso. O problema é o gozo mundano dos sentidos, até porque Krishna, ele é Gopala, ele é Govinda, aquele que dá prazer aos sentidos. Então, é natural que a alma busque sentidos, enquanto ela está dentro de um corpo, é natural que os seus sentidos busquem prazer. Artificial é tentar desistir desse prazer. Isso é completamente artificial. Krishna diz, no capítulo 2, verso 59, Derrina, Vishayavinivartante Niraharasa Derrina, essa palavra-chave. Porque Deha é o corpo e Derrina é alma corporificada. Então, o que Krishna está querendo dizer? Somos almas, mas temos um corpo. Podemos negar isso? Então, enquanto nós temos um corpo, o corpo precisa de um cuidado, de uma atenção e de até uma certa satisfação para que ele possa nos servir de instrumento sem problema. Agora, a chave é dar essa satisfação espiritual para o corpo e não material. Esse é o grande detalhe que faz toda a diferença. Se nós estamos buscando um prazer material, aí iremos nos degradar, iremos nos desviar. Mas se mesmo dentro desse contexto de buscar prazer, a gente encaixa a vida espiritual ali, está tudo certo, né? A gente se protege e a gente vai conseguir, através dos nossos esforços, avançar. Também no capítulo 2, Krishna fala, um verso importante, novamente em relação aos impersonalistas, a dificuldade deles, ele diz, Yatato hiapi kautea purushasya vipaschitaha, ou seja, ele diz que para um vipaschitaha, que é um erudito, um impersonalista, estudioso, que conhece o Upanishad, Vedanta, e está sempre desenvolvendo o poder discriminativo, que tudo é Maya, isso é Maya, aquilo é Maya, né? Isso é um vipaschitaha. E também ele diz, Yatata
que essa pessoa pode estar se esforçando para controlar os sentidos, ele sabe o que é Maya, mas Krishna fala mais. Os sentidos são tão fortes e impetuosos que vão arrastar a inteligência dele, assim como o barco. É arrastado se não tiver uma âncora. O que Krishna quer dizer? Que não adianta ser iludido, não adianta se esforçar, não. Existe um meio correto. O meio correto não é parar os sentidos sem ter essa âncora que, entre aspas, seria Krishna. Né? Se você tem Krishna, como Krishna também disse, que isso é inteligência de primeira classe. Então você tem Eka, essa visão, Krishna Metra, aí fica tudo mais fácil, a sua determinação é resoluta e o resultado vai surgir. Né? Então tem três opções aí. Tem os materialistas que estão tentando gratificar os sentidos, que estão em ansiedade por isso. Às vezes conseguem, às vezes não conseguem, se mantêm enredados. Existe o personalista que tenta abandonar tudo artificialmente e sempre cai. Sempre cai. Existem os devotos puros de Krishna que nem querem desfrutar e nem querem abandonar tudo, querem agradar a Krishna. E quando você está seriamente querendo agradar a Krishna, você valoriza que você tem olhos, ouvidos, poder de falar, que tudo isso se torna valioso, porque você pode servir a Krishna assim, né? Agora, para quem não tem Krishna, para que tudo isso? É só um empecilho. Você ter sentidos querendo se manifestar, mas se a ideia é o vazio, isso tudo é um grande problema. Então, Krishna fala isso no capítulo 12, que é um grande empecilho, klesha adhikarastastesham. O personalista tem muita dificuldade, é muito difícil de avançar, mas Krishna fala que depois de muita tentativa, ele vai chegar a mim. E Srila Bhaktivinoda Thakura, no livro Jaiva Dharma, ele explica esse verso de uma forma brilhante. Ele fala que o personalista se torna uma pessoa purificada, é igualmente disposto, essa visão equânime, bonzinho, e quer ajudar, e abre um hospital, e faz isso e aquilo, e acaba ajudando um devoto, servindo um devoto de Krishna. Aí quando ele serve o devoto, aí Krishna dá misericórdia para ele. Aí ele vai poder sair da sua posição de impersonalista gradualmente. Né? De qualquer maneira, mesmo um materialista, um impersonalista, quem quer que seja, se não se encontrar com o devoto puro, não vai obter a consciência de Krishna. Não tem outra maneira, não existe outra maneira. Krishna é propriedade dos devotos. Todos nós, todos os devotos desse movimento se tornaram devotos porque tiveram contato com o devoto ou com o livro do grande devoto que é Prabhupada. Mas não tem jeito de você entender Krishna por conta própria. Mesmo se você pegar o Bhagavad Gita sem os significados de Prabhupada, você não vai entender Krishna. Não vai entender. Antes de Prabhupada traduzir e explicar a Gita, muitas edições vieram para o Ocidente e ninguém entendeu Krishna. Krishna ainda era um desconhecido, no máximo um príncipe, uma personalidade histórica do Mahabharata e até meio obscura. Se você assistir, por exemplo, a peça de teatro Mahabharata do Peter Brook, que é um diretor inglês, né, que ficou famosa, né? Krishna é uma figura enigmática, não dá para entender ele. Uma figura estranha, assim. Não sei se alguém já assistiu aqui. É meio estranho ele, né? Eles não entendem, né? E eles interpretam Krishna como escuro, porque a palavra Krishna significa isso. A palavra Krishna para nós fica todo atrativo, não tem nada de escuro. Ele também tem o corpo escuro, né? Ele é Shama Sundara, mas... Então eles veem assim, é escuro, ele é obscuro, eles não conseguem entender. Que Krishna é místico, ele apronta, né? Ele faz algumas coisas que quem não conhece Krishna acha que ele, sei lá, cria algumas confusões, né? No Mahabharata tem uns momentos que ele age de forma que uma pessoa que não tenha uma compreensão baseada nas grandes almas que fazem parte da sucessão discipular se confunde, né? Mesmo no Bharata, Krishna, quando ele lutou com Shishupala, de repente ele fugiu. Ele fugiu, né? E era chamado de Ranchor, covarde, né? Só que era um covarde transcendental. Porque ele fugiu porque ele foi atrás de Rukmini. Rukmini ia ter um passatempo, né? Que ela escolheu o esposo, ele recebeu uma carta dela, deixa esse Shishupala para lá e saiu correndo.
E você vai no sul da Índia, cheio de templo de Krishna, Ranchua, covarde, e ele é adorado, porque é um covarde transcendental. Os devotos acham que ele é um covarde divino, né? Então Krishna é tudo. As pessoas não vão entender Krishna nunca. Você entender as lilas de Krishna. Na verdade, para entender Krishna, ele tem que entender as lilas de Krishna. Não adianta só entender o nome, a forma, as qualidades. Se não entender a lila, as lilas são, como o Raya Kunti disse, são, qual é o termo que ela usou? Desconcertantes. Desconcertantes. Tipo assim, né? Ele é como um ator, né? Que é desconcertante. Ninguém entende. Alguns dizem que você veio para isso, outros dizem que você veio para aquilo, ela fala, né? Também Krishna, quando age, ele cumpre vários propósitos de uma só vez. Né? Vários propósitos. A gente vê isso. Mesmo no nosso dia a dia, na ISKCON, na nossa instituição, coisinhas acontecem, devotos, probleminhas, soluçõezinhas aqui, arranjinhos aqui. Você vê que tem muita coisa no movimento que Krishna cria, que beneficia, que faz com que se desencadeia coisas com propósito espiritual, né? Então, não tem outro jeito de entender Krishna, a menos que ele se revele. Por isso que eu dizia, que Krishna, no capítulo 2, fala, olha, esse processo é muito mais fácil, conhecer Krishna como ele é, né? Tantas pessoas se ocuparam nesse mundo, tantas e tantas e tantas gerações tentando entender Deus, mas especulando, né? Você pega e lê o Bhagavad Gita, pronto, está resolvido. Ele fala tudo quem ele é muito simples. Imagine a própria Suprema Personalidade de Deus, o Vatya, né? E o Bhagavad Gita é isso, Sri Bhagavan Vatya, o Senhor Supremo disse. É a única escritura que o Senhor Supremo fala na primeira pessoa do singular. Aham, eu, ele fala o tempo todo, eu sou isso, eu sou aquilo. E é absolutamente claro. Aham sarvasya prabhavo matak sarvam pravartate. Eu sou a fonte de tudo que é material, de tudo que é espiritual. Tudo emana de mim. Eu sou a vida de tudo que vive. Só essa frase, se a gente realizar essa frase nessa vida, já está bom. Eu sou a vida de tudo que vive. É Krishna. Por que as coisas têm vida? Porque Krishna está lá. Né? Tudo se mantém por quê? Krishna está lá, ele fala, não há verdade, matar parantarananyam kinchit asti dhananjaya. Não há verdade igual superior a mim, tudo repousa em mim como pérolas ensartadas em um cordão. Então tudo está mantido, tudo acontece, porque Krishna está lá. Isso não aconteceria, né? Krishna está mantendo tudo, só que ele é invisível. Avyakta e manifesto. Ele fala, a minha forma imanifesta, eu penetro e mantenho tudo. E manifesto. Ele não se revela para qualquer um. Yogamaya samambritaha naham prakasha sarvas. Eu não me manifesto para os mudas, que inclui os impersonalistas. Porque impersonalista é um tolo, né? A palavra muda significa um tolo. Ele é um tolo, ele está abandonando a possibilidade de uma vida de infinita ananda, de bem-aventurança, só para se suicidar espiritualmente, porque o impersonalismo é um suicídio, é acabar com a individualidade e deixar de existir. Meu Deus, como assim, né? Como isso pode ser atrativo, deixar de existir? Se fundir. E o budismo, num sentido, é pior, porque o nirvana realmente é o vazio. O impersonalista não quer se fundir na energia, no brilho, e se tornar brilho, né? Menos mal, né? Agora, vazio geral, nirvana é complicado, né? Mas Krishna é tão liberal que ele fala, tanto a existência quanto a não existência sou eu. Ele também é o nirvana. Ele é a não existência, né? Não tem como fugir de Krishna. Não existe essa possibilidade. Não tem um milímetro cúbico em nenhum lugar, de nenhum que Krishna não esteja, né? Que não tem como, né? Então Krishna fala que Aham sarvasya prabhava mata sarvam pravartate, que eu me expando, tudo emana de mim, e itimatva, quem compreende isso, bhajantiman, me adora, e buddha, se torna um iluminado. E bhava samamvitaha, entra em êxtase, experimenta bhava, esse amor espiritual, e samamvitaha, esse êxtase amoroso. Né? Então é muito mais fácil esse caminho, como a gente está lendo aqui, é o processo mais fácil e o mais sublime.
porque também é o mais elevado. Então imagine, além de ser o mais elevado, é o mais fácil. Só que ficou mais fácil ainda na atual era, porque não era tão fácil assim, né? Porque Narayana, Lakshmi e Narayana era um casal muito inalcançável, mas quando Krishna veio, 5.000 anos, revelou seus passatempos de Vrindavana, depois veio como Chaitanya e abriu assim, as comportas do amor a Deus e, né? Golokeya Premadana, imagine, o Prema, que é um estágio infinitamente elevado, desceu do mundo espiritual. Olha só que coisa, né? O Premadana, esse tesouro do amor a Deus, desceu nesse único planetinha chamado Terra, entrou aqui na forma do Harinama Sankirtan, do canto do Santo Nome. Então, quando você canta, você está com a possibilidade ali de extrair esse tesouro do amor a Deus, que é gratuito, é só cantar, é só desejar isso, é só querer, é só aceitar. O nosso papel é só aceitar. Depois a gente paga, né? Como qualquer pessoa educada que vai no supermercado, pega e pague, enche o carrinho, mas depois ele paga, né? Então, primeiro vamos aceitar. O processo nosso é primeiro aceitar, se associar, tomar abraçada, cantar, ler, que você não cobra nada por um bom tempo. Depois que você recebeu, entendeu, aí você vai também, como uma pessoa educada, fazer algo por esse movimento, participar dele, né? Eu no começo é só aceitar, não tem nada demais. Ninguém nem fala, tem que parar de comer carne, tem que parar de se intoxicar. Não, nem precisa. Depois você vai fazer isso. Mas não precisa ser uma coisa, quando você entende, né? É porque às vezes a gente pensa, comer carne, beber uma cervejinha, seja lá o que for, ir numa baladinha, lá no forró, não sei de onde. Que isso tudo é muito legal, né? Eu vou ter que deixar isso. Quando você pensa que é legal, vai. Depois uma hora vai falar, isso é um absurdo, uma palhaçada. Sou uma alma espiritual, não forró. Vou comer cadáver. Mas depois você vai entender isso, vai chegar a sua hora. Então não precisa fazer nada. Em vez de cantar Hare Krishna, visita os templos, participa da festa junina, visita aqui a gente, depois, agora está fechado, não adianta. Depois da quarentena, se associa, canta, dança. Eu conheço pessoas assim, sobretudo uma devota que eu gosto muito, que mora no Alto Paraíso. Ela falou para mim que ficou tipo 16 anos visitando o templo, nem imaginava ser devota. Curtia lá, festival de domingo, comia praçada e tal, e de repente caiu a ficha. Demorou 16 anos, né? Mas caiu a ficha, ficou devota. Fechou, acabou aqui, os nossos amigos aqui. Então acabou ali, acabou aqui também. O pessoal do Facebook tem que ser mais disciplinado. Então tá, amanhã, hoje à noite temos o curso da maratona do Bhagavata. Amanhã cedo também, então hoje à noite, amanhã não tem live. Aí na quarta-feira tem à noite, quinta-feira tem live e mais um vídeo do Vedanta Sinfiruni. Quem não assistiu, por favor, faça isso, tá? Shila Prabhupada aqui de Agora Brahmanande Hare